Homens, prestem muita atenção no que eu vou te contar agora, porque talvez este seja o principal motivo de você estar sentindo o seu corpo mais fraco, a sua energia caindo e a sua potência diminuindo. Sim, eu estou falando daquele problema que ninguém gosta de admitir, a dificuldade de manter uma ereção firme, de ter disposição e de durar o quanto gostaria. E o vilão, muitas vezes, não está em algo complicado. Está em algo que você coloca na boca todos os dias, às vezes até achando que é inofensivo, o açúcar. Você pode até achar que exagero, mas o açúcar é um dos maiores sabotadores da vida sexual masculina. Ele tira a sua força, o seu desejo e até a sua confiança. E se você me der alguns minutos, eu vou te explicar o que acontece no seu corpo quando você decide cortar o açúcar de vez. E como isso pode transformar sua saúde sexual, suas ereções e até o seu desempenho. Antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues, especialista em saúde masculina e nutrição clínica. Há mais de 20 anos ajudando homens a recuperarem a energia, o vigor e a potência que achavam ter perdido. E se você quer cuidar da sua saúde de forma natural e inteligente, eu te convido a se inscrever aqui no canal e se tornar membro, assim você recebe em primeira mão meus vídeos e dicas exclusivas que realmente fazem diferença na vida do homem moderno. Agora, vamos direto ao que interessa, o que acontece com o seu corpo, e principalmente com a sua vida sexual quando você para de comer açúcar. Quando um homem corta o açúcar, ele não está apenas evitando o ganho de peso, ele está recuperando o controle sobre os hormônios que comandam sua virilidade. O açúcar é traiçoeiro, ele causa picos de insulina, que fazem cair os níveis de testosterona, o hormônio da força, do desejo e da ereção. É por isso que tantos homens se sentem sem ânimo, com menos vontade e com ereções mais fracas, mesmo sendo jovens. Mas quando você reduz ou elimina o açúcar, seu corpo entra em equilíbrio novamente. A testosterona começa a subir naturalmente, o desejo volta e a potência também. E o que é mais interessante, isso não demora meses. Em poucas semanas sem açúcar, o corpo começa a responder. Você acorda mais disposto, com mais energia e com ereções espontâneas, firmes e duradouras. É como se seu corpo voltasse a lembrar o que é ser um homem de verdade, no seu melhor desempenho. Além da questão hormonal, há um outro ponto que pouca gente comenta, mas que é crucial para a ereção: a circulação. Uma ereção nada mais é do que o sangue fluindo com força para dentro dos corpos cavernosos do pênis. E o açúcar, ao longo do tempo, destrói os vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e menos elásticos. Isso significa que o sangue não consegue fluir como deveria. Agora imagine o contrário. Quando você tira o açúcar, esses vasos começam a se regenerar. O sangue circula com mais facilidade e o corpo responde de forma natural. Você começa a sentir aquele vigor voltando. O pênis enche com mais força, o controle melhora e a duração também. Não é mágica, é biologia. Homens que cortam o açúcar não apenas melhoram a ereção, mas também relatam um aumento perceptível da sensibilidade e da intensidade do prazer. Outro ponto que poucos percebem é que o açúcar rouba a energia vital. Sabe aquele cansaço constante, aquela preguiça, o desânimo até para o momento íntimo? Isso vem justamente dos altos e baixos do açúcar no sangue. Você come, se sente bem por alguns minutos, e logo depois vem a queda, e com ela o corpo apaga. Ao cortar o açúcar, o seu organismo passa a produzir energia de forma estável e natural. Você para de depender de picos de glicose e começa a ter disposição de verdade, contínua, o que reflete diretamente na vontade, na performance e no prazer. Homens que abandonam o açúcar sentem o corpo mais leve, dormem melhor e acordam com mais disposição, e isso impacta diretamente a potência sexual. Afinal, um homem descansado, com energia e hormônios equilibrados, é um homem pronto para tudo. E não podemos esquecer de um dos maiores efeitos invisíveis do açúcar: a inflamação. O açúcar inflama o corpo inteiro, inclusive os vasos que alimentam o pênis. E essa inflamação silenciosa é uma das principais causas de disfunção erétil, fadiga crônica e até queda da libido. Quando você corta o açúcar, essa inflamação começa a desaparecer. Seu corpo volta a funcionar com mais equilíbrio. O sangue flui melhor, o coração trabalha mais leve, a pressão se estabiliza e até o humor melhora. Você se sente mais confiante, mais presente, mais seguro. E isso, para a vida sexual, é transformador.
Porque ereção não é só física, é também mental e emocional. E quando você se sente bem, o corpo responde com muito mais potência. E por falar em mente, o açúcar também mexe com o seu cérebro. Altos níveis de glicose reduzem a produção de dopamina e serotonina, os neurotransmissores do prazer e da motivação. Ou seja, o homem que vive comendo açúcar vive cansado, irritado, sem vontade e sem prazer. Agora, quando você corta o açúcar, seu cérebro volta a produzir esses hormônios naturalmente. Você sente mais foco, mais clareza e mais desejo, inclusive sexual. É por isso que muitos homens me dizem: doutora, eu não sabia que era o açúcar que estava me deixando fraco. Pois é, o açúcar pode parecer doce, mas ele é amargo para a virilidade. E aqui vai um segredo que eu só compartilho com meus pacientes. Quando o homem decide cortar o açúcar, ele começa a ver resultado em poucos dias. A pele melhora, o rosto desincha, os níveis de energia sobem e o desempenho, o desempenho se transforma. E o melhor, sem remédios, sem produtos milagrosos, sem riscos, apenas com uma mudança inteligente de hábito. Você vai se olhar no espelho e ver um homem com mais vida, mais firmeza e mais desejo. Um homem que retoma o controle do próprio corpo e da própria potência. Então, se você está cansado de se sentir sem energia, de falhar na hora H ou de depender de estimulantes artificiais, comece hoje mesmo o desafio de ficar 21 dias sem açúcar. Faça isso por você e pelo homem que você quer continuar sendo. Observe o que vai acontecer com o seu corpo, com o seu humor e com o seu desempenho. Você vai se surpreender com o poder que tem quando escolhe cuidar de si mesmo. E se quiser aprender comigo, passo a passo, como montar uma rotina natural para equilibrar seus hormônios, aumentar a testosterona e ter ereções firmes e duradouras, se torne membro aqui do canal. Lá dentro eu compartilho estratégias exclusivas, segredos de nutrição masculina e os mesmos métodos que uso em consultório com meus pacientes. Cuidar da sua potência é cuidar da sua saúde. E isso começa com uma simples escolha: dizer não ao açúcar. Agora preste bem atenção. Quando você elimina o açúcar, não é só o corpo que muda. Você recupera o domínio da sua mente, da sua energia e da sua masculinidade. A ansiedade diminui, o sono melhora, o desejo reaparece e o vigor volta naturalmente. Os vasos sanguíneos, antes inflamados e entupidos pelo excesso de glicose, voltam a funcionar de forma eficiente. E é isso que garante ereções firmes e estáveis. A testosterona, que é o seu combustível masculino, deixa de ser sabotada e começa a ser produzida em níveis mais saudáveis. E é nesse momento que você entende que não é falta de idade, não é falta de sorte, não é genética. Era apenas o açúcar drenando a sua força silenciosamente. Quando você se liberta desse vício, tudo começa a fluir de novo. O desejo, a vitalidade, a clareza mental e a confiança. Você acorda disposto, com vontade de viver, com energia para trabalhar, treinar e amar. Por isso, o desafio dos 21 dias é muito mais do que um teste. É o início da sua melhor fase, uma fase de potência verdadeira, construída com consciência, saúde e equilíbrio. Você acha que conseguiria ficar 21 dias sem açúcar? Quero saber. E no próximo vídeo eu te mostro o que acontece no seu corpo depois desses 21 dias.